Olá, seja bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Que bom ter a sua companhia mais uma vez. Estávamos esperando você com o nosso delicioso café da manhã para conversarmos sobre saúde. E essa semana, tendo a alegria de receber aqui a doutora Valéria Meira. Tudo bem, doutora? Tudo bem, é um prazer estar com vocês. Doutora Valéria atende aqui no Serviço onde nós estamos, né? E você vai ter, inclusive, o site desse spa médico para você fazer o seu programa de passar aqui algum tempo ajudando, né, fortalecendo a sua saúde, etc. Ela é endocrinologista, tem especialização em doenças psicossomáticas, atua aqui no serviço e já atuou também no Hospital do Pênfigo, lá no Mato Grosso do Sul. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre nódulos de tireoide. É muito comum nódulos nas pessoas? Muito comum, especialmente em mulheres. Por que mais em mulheres do que em homens? As doenças tireoidianas acometem mais as mulheres, isso é estatístico, tá? Tem uma relação com parto, com radiação, mulheres que tiveram câncer de mama têm mais nódulos de tireoide, mas enfim, pelo menos 1/3 da população mundial tem ou já teve cistos ou nódulos em tireoide. Não é uma coisa, a princípio, problemática. Inclusive, hoje já existe um estadiamento bem formulado sobre isso. Quando a pessoa percebe, ou num achado clínico, se nota a presença de um cisto. O cisto é uma coleção líquida. Ele não tem celularidade, não é preocupante. Requer apenas um acompanhamento anual com ultrassom. Agora, um nódulo que já é sólido, né, ele precisa ser avaliado. Ele está puxando circulação para dentro, ele tem borda irregular, ele é calcificado, qual o tamanho dele? Todos esses aspectos vão determinar em que estágio ele está, né, de TIRADS 1 a 5. Hoje, pelo protocolo, só se punciona, só se faz biópsia dos nódulos a partir de TIRADS 4 e com tamanho acima de 1,5 cm. Então, a gente não vai puncionando qualquer nódulo. Ok. Né? Porque as pessoas ficam muito preocupadas, associam muito com linfoma, né? Mas a tireoide é uma glândula que não tem a ver, a princípio, com gânglios. Então, ela é uma glândula, não um gânglio, ela produz hormônio e não está diretamente relacionada com a questão de imunidade. Detectado o nódulo, feito o estadiamento, visto que é necessário puncionar, essa punção é feita com uma agulha fina, guiada por ultrassom. Você vai dentro do nódulo, aspira o material, faz a lâmina, manda para estudo. É benigno? Vamos acompanhar com ultrassom anual. É maligno? Não vai tirar o nódulo, vai tirar toda a glândula. A tireoide toda, a tireoide. E ainda vai queimar com iodo radioativo, porque se ficar qualquer resquício da tireoide, ali pode crescer outro nódulo. Olha que interessante. Ou a pessoa consegue fazer um autoexame ou não? Depende de um profissional para detectar algo. A tireoide tem 20 gramas de tamanho, né? Fica numa localização aqui na fúrcula. Para você palpar totalmente, você tem que deglutir. Então tem que ter uma habilidade clínica e esse nódulo pode estar posterior, você não conseguir palpar, né? Então, assim, o que a gente recomenda? Que pessoas que já têm alteração de hiper ou hipotireoidismo façam o ultrassom de tireoide. Quem nunca fez, pelo menos uma vez na vida, no seu check-up anual, peça um ultrassom de tireoide. Aí, as dicas para você hoje, para você ter boa saúde. Então vamos ficar atento a essas orientações. Obrigado, doutora Valéria, pelas dicas de hoje. Amanhã ela está de volta com novas orientações e você fica agora com o momento da oração intercessora. Bom dia, querido amigo. Muito obrigado, pastor Arilton, por nos trazer mais uma vez aí um recado especial. Eu estou feliz de estar com você na sua casa. Eu sou o pastor Sidney da Rosa e para mim é um privilégio imenso fazer parte desse programa Encontro com a Vida e de poder estar mais pertinho de você na sua casa, no seu lar. Não sei se você está fazendo aí o seu de jejum, café da manhã, já está no carro, já está saindo para o trabalho. Onde você estiver,
que as bênçãos de Deus alcancem a sua vida e o seu lar. Bom, nós temos recebido tantos recados importantes dos nossos queridos amigos e eu queria desafiar você aí, incentivar você a mandar o seu recadinho, mandar o seu pedido através das nossas redes sociais que aparecem aqui na tela e a gente receber e orar pelo seu pedido. Se você enviar, com certeza a gente vai parar para orar pelo seu pedido também aqui. E olha só, chegou para a gente aqui alguns pedidos. O primeiro dele vem da Nice e ela diz: bom dia Nice para você também. Eu peço oração por minha família. E ela cita aqui 4 nomes: Alex, a Nice, a própria Nice, né? Abraão e Débora. São nomes aqui da família da Nice. Ela pede oração pelo nome deles e nós vamos colocar essas pessoas aqui na presença de Deus, Nice. Obrigado por mandar o seu recadinho para a gente. Nós recebemos também aqui o pedido da Lucélia Santos. E ela diz: peço oração pela minha saúde espiritual e física. Realmente são 2 áreas da saúde, Lucélia, muito importantes. E nós vamos orar pela sua saúde física e espiritual nessa manhã, para que você esteja aí forte, saudável, né? Nós recebemos aqui o pedido da Neumira Francisca. Ela dá bom dia para você também, Neumira. Peço oração pela saúde do meu tio Edson, que está internado há 1 mês. 1 mês, Neumira, é muito tempo, né? Eu não sei o que o Edson está passando, onde ele está internado, mas nós vamos orar pelo Edson nessa manhã, Neumira, para que a vida dele seja aí alcançada pelo Senhor, abençoada, e a saúde dele possa ser devolvida o mais logo possível, né? E fala para o Edson depois, Neumira, fala: Edson, o pastor Arilton, a equipe dele lá, o programa Encontro com a Vida, oramos por você, estamos orando por você. Recebemos também aqui o pedido da Fátima, e a Fátima diz o seguinte: gratidão gratidão a Deus por ter encontrado um programa maravilhoso, por aprender a palavra de Deus todos os dias. E ela termina dizendo amém, e mandou 3 coraçõezinhos aqui. Obrigado, Fátima, pelos seus corações, pela sua gratidão, e obrigado por você estar tendo esse encontro com Deus. Compartilhe, já aproveito a dizer, né? Compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você conhece esse programa, para que mais pessoas possam ser abençoadas aí pela mensagem que tem abençoado a sua vida também. Obrigado pelo seu recado, Fátima. E o último recadinho aqui vem da Sânzia Maria Moraes Palmeiras. É assim que fala? Bom dia, pastores. Agradeço a Deus pelos bons momentos de reflexão. Deus seja louvado. Obrigado também pelo seu recado e louvamos a Deus porque a palavra de Deus, a reflexão da palavra de Deus tem ajudado a sua vida aí também. E volto a dizer, compartilhe com todos que você conhece esse programa para que outras vidas também sejam alcançadas. Nessa manhã, eu tenho aqui o dever de me colocar na presença de Deus em oração, para orar por você, pelos nomes que foram citados aqui, e orar por todos aqueles que talvez não deixaram seu pedido, mas estão com tantas necessidades. E essa semana estamos refletindo em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, aquela oração que Jesus nos ensinou a fazer. E eu chego hoje aqui no versículo 12 que diz: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Jesus está falando aqui do perdão de ofensas. Quantas vezes nós precisamos, ao longo de um dia só, pedir perdão a Deus? Quantas vezes nós erramos com outras pessoas e ficamos felizes quando elas nos perdoam? Ou nós precisamos pedir perdão a alguma pessoa? Nós vamos orar nessa manhã e pedir a Deus para que Deus nos ajude a perdoar quem nos ofende, quem erra conosco, e também aprender a pedir perdão a Deus, porque o perdão de Deus é algo que transforma e limpa o nosso coração. Eu queria convidar você, querido amigo, onde você estiver, vamos nos colocar na presença de Deus, feche os seus olhos, ou se você puder, se ajoelhe junto comigo, para que juntos
nós tenhamos esse momento na presença do Deus eterno. Vamos orar? Nosso Deus bondoso e rico em misericórdia, na Tua presença cheia de graça, nós nos colocamos porque Jesus morreu por nós e, através de seu sangue e intercessão, nos dá acesso à presença do Pai. Nós queremos nessa manhã, Senhor, colocar a vida de tantos amigos que nos assistem, nos ouvem, de suas casas, do trabalho, do trânsito, onde eles estiverem, quem quer que eles sejam, Senhor, que sejam abençoados pelo Senhor. Nós colocamos em Tuas mãos os pedidos que foram lidos nessa manhã, pela família, pela saúde física e espiritual, pelos livramentos que nós precisamos, por aqueles que estão internados em hospitais. Senhor, entregamos tudo em Tuas mãos. Nós queremos orar, Senhor Deus, para que nessa manhã o Senhor nos ajude também a encontrar paz no nosso coração através do perdão. Talvez fomos profundamente magoados por alguma pessoa no passado. E eu queria pedir que o ensino sobre perdão nos ajude a liberar esse perdão e não ficar mais com ressentimentos, mágoas, dores que às vezes machucam só a gente e a outra pessoa nem sofre nada com isso. Senhor, nós queremos aprender a perdoar e queremos aprender a fazer isso olhando para a maneira como o Senhor nos perdoa, como o Senhor é rápido em nos dar o perdão, como nós precisamos pedir perdão ao Senhor diariamente. E obrigado porque o Senhor nos perdoa diariamente. Nós queremos entregar em Tuas mãos algum pecado que está nos afastando do Senhor e pedir que o Senhor remova esse pecado da nossa vida, remova essa ofensa da nossa existência e nos ajude, Senhor Deus, com o Teu perdão, ter mais forças para continuar caminhando uma vida ao Teu lado. Peça a Tua bênção para Teus filhos e filhas, que Teu perdão os alcance e que eles possam perdoar as pessoas que um dia ofenderam eles. Essa bênção eu te peço, esse clamor eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Chegamos agora ao momento de estudar a Bíblia, aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série sobre o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Nosso tema de hoje, os dons do Espírito Santo, parte 1, porque na próxima segunda-feira vamos estudar a parte 2 desse tema. Como são cerca de 30 dons, dividimos essa temática em 2 momentos. Os dons espirituais são diversos, é o Espírito Santo quem dá esses dons, que distribui conforme lhe apraz, mas hoje eu quero convidar você para entendermos um pouquinho mais desse tema. Mas antes de começar a ler os textos, eu queria convidar você para que nós orássemos, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender a vontade do Senhor. Ora comigo? Nosso Pai querido, a Tua palavra se encontra em nossas mãos. Queremos estudá-la mais uma vez. Por isso, queremos suplicar ao Teu bom e Santo Espírito que nos ajude, para que nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Pai, nos abençoe agora enquanto estudamos a Tua palavra. Fica com esse amigo, com essa amiga que reservou um tempo agora para juntos estudarmos a Bíblia. Que o Teu Espírito seja o nosso professor mais uma vez. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pegue a sua Bíblia e vamos então à temática dos dons espirituais. Dons dados pelo Espírito Santo. Bom, aqui eu tenho uma caixa de presentes. Quem é que não gosta de receber presentes, né? Eu acho que todos, assim como eu, você também gosta de receber presentes, certo? Agora, é interessante que Deus tem um propósito ao nos dar esse presente, ao nos dar esse dom. De fato, a palavra dom quer dizer justamente isso, presente. Em inglês, a gente fala gift, que significa presente, que significa dom. Então, um dom espiritual é um gift, é um presente de Deus
para todos nós. Agora, Deus, ao nos conceder esse presente, Ele nos dá com um propósito. Qual é o propósito dos dons espirituais? Os dons não foram dados para satisfação ou engrandecimento pessoal, mas para benefício do corpo de Cristo, que é a Igreja. Então, a primeira coisa que tem que ficar muito clara para nós é que todos os dons espirituais que a Bíblia apresenta, eles foram dados por Deus para benefício da Igreja. Não é para o benefício só da pessoa, nem para a sua exaltação própria, nem para dizer que ele é superior a outro. É sim para que toda a Igreja seja beneficiada. Então, quando eu exerço, quando eu coloco em prática os dons espirituais que Deus me deu, quem ganha com isso é o corpo de Cristo, a Igreja. E é assim que nós crescemos de uma forma madura, de uma forma homogênea, de uma forma coesa. Quando cada crente usa os dons espirituais que recebeu para o bem-estar do corpo de Cristo, que é a Igreja. Nós iremos olhar hoje alguns textos que vão nos ajudar a entender melhor esse assunto. Quando fazemos uma leitura cuidadosa do Antigo Testamento, nós descobrimos de que os dons espirituais listados no Novo Testamento foram concedidos também ao povo de Deus no Antigo Testamento, antes do Pentecostes. A gente não costuma pensar que foi a partir do Pentecostes que o Espírito Santo começou a distribuir dons? Esse pensamento não está correto. Os dons espirituais já aparecem no Antigo Testamento. Então Deus concedeu ao seu povo no Antigo Testamento, e as únicas exceções que nós encontramos é o dom de falar línguas e interpretá-las. Esse dom não aparece no Antigo Testamento. E porque esse dom de falar línguas e de interpretá-las não aparece no Antigo Testamento, nós iremos dar um destaque especial a este dom, bem como a outros dons. Na semana que vem, na segunda-feira, nós vamos estudar um pouco mais sobre alguns dons espirituais, entre eles o dom de línguas. E é claro, você não pode perder esse programa, tá bem? Então hoje eu queria falar para você sobre os dons que aparecem já no Antigo Testamento. Olhe, por exemplo, o dom de profecia, que é um dom do Novo Testamento, mas que já havia aparecido no Antigo. Olha Números capítulo 12, verso 6. Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Ou seja, o dom profético estava lá no Antigo Testamento. Aliás, a Bíblia é produto do dom profético. Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 1, verso 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem compôs a Bíblia, usando os profetas. É certo e lógico que o dom profético já existia no Antigo Testamento. Um outro dom que aparece também no Antigo Testamento é o dom de milagres e cura. Olha aqui em 1 Reis 17 e 2 Reis 1, o que a Bíblia relata. Quando a viúva de Serepta conseguiu ou seguiu a instrução de Elias, ela teve bastante farinha e azeite para alimentar o profeta, a si mesma e ao filho durante a seca. Então, 1 Reis 17 está registrando um milagre, um milagre realizado através do profeta Elias. Então, os dons de milagre já apareciam no Antigo Testamento. E os dons de cura? Quando o filho da viúva morreu, Elias o ressuscitou. E pela palavra de Elias, soldados de Acasias foram consumidos pelo fogo. Então aqui você tem um milagre da cura e um outro milagre quando o profeta ora e esses soldados são destruídos.
Veja agora um outro exemplo de mais curas no Antigo Testamento ou mais dons. Em Gênesis 41, nós temos a história de Faraó, quando ele reconhece a sabedoria que havia em José. Ele diz assim: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Aqui nós encontramos os dons de sabedoria e conhecimento dados a José. Então você percebe que a questão dos dons espirituais não está restrita ao Novo Testamento? O Antigo Testamento já apresentava os dons espirituais que a igreja experimentava. Agora, o Novo Testamento é quem vai introduzir e desenvolver dons espirituais como uma dotação de Cristo comunicada pelo Espírito Santo. Então, esta é a diferença que existe nos dons do Novo Testamento. É uma dotação de Cristo que é comunicada através do Espírito Santo. Então, vamos olhar um pouquinho para a definição de termos gregos para entendermos melhor esse assunto. O Novo Testamento emprega 3 palavras para a presença ou para o dom do Espírito Santo e, subsequentemente, os dons que ele outorga. A primeira palavra grega é carismata, a segunda é pneumáticos e a terceira é dorea. Então, essas são 3 palavras gregas que são traduzidas como dons espirituais no Novo Testamento. O que significa a palavra carismata? A palavra carismata vem da palavra caris, que quer dizer graça, favor. É a raiz da palavra preferida por Paulo para os dons espirituais. Em seu nível mais simples, significa um dom, uma graça. E aparece 16 vezes nas cartas do apóstolo Paulo. Já a palavra pneumáticos, assim como carismata, pneumáticos significa dons espirituais, às vezes traduzido também como coisas espirituais. É usada quase que exclusivamente por Paulo, 23 vezes. Paulo inicia sua discussão sobre os dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12, e ele vai usar a palavra pneumáticos. A respeito dos pneumáticos, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A respeito dos dons espirituais, dos pneumáticos, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Ou seja, se o próprio apóstolo Paulo está dizendo que nós não devemos ser ignorantes com relação aos dons espirituais, quer dizer que eu e você precisamos gastar tempo com esse assunto para entendê-lo de forma correta. Até porque hoje nós estamos vendo uma grande distorção no ensino e na tentativa do uso dos dons espirituais. E eu espero que o programa de hoje e o próximo programa desta série possa ajudar você a elucidar muitas verdades que talvez você antes não havia compreendido. Então vamos voltar aqui à nossa tela e vamos ao terceiro termo grego, dorea. Esse termo é usado 11 vezes no Novo Testamento. Não é empregado para dons espirituais. É interessante. Lucas usa 4 vezes no livro de Atos, e em cada exemplo, dorea é usada para a recepção do Espírito Santo como um dom. Não é o dom que o Espírito outorga, mas é o próprio Espírito sendo recebido. É óbvio que quando o Espírito Santo está presente, seguem-se então a carismata, que é os dons espirituais. Mas o termo dorea, que é um termo para dom, não se refere aos dons que o Espírito concede, mas é o próprio Espírito que é recebido, de acordo com 1 Coríntios capítulo 12. Agora, como funcionavam os dons antes do Pentecostes? Os apóstolos possuíam certos dons espirituais antes do Pentecostes. Não é verdade? Aqui está o texto que prova isso. Lucas 11 diz assim: Jesus afirmou: dou-lhes poder e autoridade sobre os demônios e para efetuarem curas. Perceba aqui que Jesus, em Mateus capítulo 10, fala de 4 coisas.
encarregou de curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos e expelir demônios. Ora, esses são dons espirituais que foram dados aos apóstolos depois do Pentecostes também, mas eles já aparecem antes. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos limitar a atuação dos dons espirituais a Atos ou a partir de Atos capítulo 2. Eles já estavam presentes no Antigo Testamento e eles estavam presentes no ministério apostólico antes da concessão do Espírito Santo, em Atos capítulo 2. Então, em todos esses momentos, havia um propósito claro com esses dons. Mas é o apóstolo Paulo, o grande teólogo do Novo Testamento, quem vai sistematizá-los de forma clara. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo menciona 9 dons espirituais. Em Romanos capítulo 12, Paulo menciona 7 dons espirituais. E em Efésios capítulo 4, Paulo menciona mais 7 dons espirituais. Há outros escritores do Novo Testamento que mencionam outros dons espirituais, como Tiago, por exemplo. Se nós somarmos todas estas menções, nós teremos cerca de 30 dons. Agora, é claro que estas listas, elas não são exaustivas, ou seja, não são apenas esses 30 dons espirituais que existem. Existem muito mais. E o dom espiritual é dado pelo Espírito conforme a necessidade da comunidade. Agora, deixa eu tentar elucidar para você alguns dons espirituais. Primeiro, o que é o dom espiritual da palavra de sabedoria? Bom, é possível que esta palavra de sabedoria seja a combinação de 2 dons. Primeiro, é a percepção, é o dom da percepção e da compreensão, a capacidade de processar o que é percebido, e o segundo dom é de partilhar os resultados em conselhos práticos, que não tumultuam, mas trazem harmonia e crescimento para aquele que ouve. Um outro dom, a palavra de conhecimento, ela pode também consistir em 2 partes. A primeira é o dom do estudo, que descortina o significado da palavra de Deus para que ela se torne compreensível. A segunda é o dom de comunicar, para que outros compreendam e sejam abençoados pelo conhecimento da palavra. Eu queria passar brevemente com você mais alguns termos. O que é dom da fé? Este dom reivindica as promessas de Deus quando o presente e o futuro não apresentam nenhuma esperança de cumprimento e segue adiante apesar das dificuldades, confiando que Deus irá realizar sua vontade. O dom de cura é muito claro, né? Em Tiago 5, 14 e 15, é nos dito que Tiago aconselha, se alguém está doente, se está enfermo, chamarmos os presbíteros da igreja e ali fazer a unção com óleo e orar pelo enfermo para que ele possa ser curado. Então, o dom da cura é restabelecimento da saúde que havia se perdido. A operação de milagres, embora geralmente se associe esse dom com cura, ele inclui a capacidade de fazer qualquer coisa considerável ou considerada impossível através dos meios naturais. Lembra, por exemplo, quando o profeta fez um machado flutuar? O profeta orou e o machado flutuou? Bom, isso não foi um milagre de cura, mas foi um milagre. Foi algo sobrenatural, algo pelo qual, por meios naturais, não poderia ser realizado. O que significa o dom de discernir ou discernimento dos espíritos? Esse dom identifica as questões e motivos que criam conflitos e também capacita a pessoa a distinguir entre a verdade e o erro, entre os verdadeiros e os falsos mestres ou profetas. Então, ter o dom de discernimento é você ter a capacidade de saber se o que a pessoa está dizendo, ensinando, pregando é certo ou é errado. Eu penso que um dos dons mais necessários ao tempo presente seja o dom de discernimento, especialmente diante da advertência de Jesus de que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas. Quando Paulo, por exemplo, adverte de que nós não seguíssemos a um falso evangelho, nem fôssemos levados por ventos de doutrinas.
Isso tudo mostra a necessidade de discernimento. E tem pessoas que têm dom para isso. O que mais a Bíblia apresenta? Dons de serviço. Esse é o dom de efetuar tarefas, às vezes desagradáveis, de ajudar outros com um espírito prestativo e alegre. Eu pastoreei igrejas por muitos anos ao longo de meu ministério e eu me lembro claramente de pessoas que possuíam esse dom de serviço. Pessoas humildes e simples, mas que serviam com todo amor, com toda disposição. Pessoas que às vezes se envolvem em tarefas simples, como abrir uma igreja, como limpar um banco, como receber alguém na igreja. São coisas simples de fazer, mas são dons muito especiais. E o dom do ensino? O dom do ensino é aquele que fornece instrução espiritual com base na palavra de Deus. É tornar compreensível aquilo que a Bíblia está ensinando para que os seus ouvintes. Então, este é um dom muito especial e necessário para a igreja hoje. Dom de exortação. Esse dom, ele não trata apenas do ensino, ele trata da exortação, do consolo, do estímulo. É a capacidade que uma pessoa tem de motivar outra, de inflamar outra a fazer o que é correto. Também inclui a capacidade de tornar ideias vagas e casuais em alvos compreensíveis. Dom da contribuição. Esse aqui é o dom da generosidade. É o dom que Deus dá para algumas pessoas que dispõem de recursos para auxiliar na obra do Senhor. E esses, ao fazerem, dão com alegria, com desprendimento, porque possuem esse dom da contribuição. Dom de ajuda. Esse dom consiste na atitude de doar tempo e energia para satisfazer necessidades humanas, independentemente de como elas se apresentam. Há na Igreja Adventista um departamento que nós chamamos de ASA, Ação Solidária Adventista. E esse departamento, ele aglomera em torno de si pessoas que têm esse dom, o dom de ajudar. Às vezes a pessoa passa por uma enchente, perde todas as coisas, às vezes acontece uma tragédia, ali logo essas pessoas se levantam para levantar recursos, alimentos, donativos, para que a pessoa não fique desamparada. São dons de ajuda. O que é dom de misericórdia? É o dom de ser compassivo com as necessidades e sentimentos alheios. É oferecer auxílio temporal e espiritual no tempo apropriado. É a pessoa se colocar à disposição daquele que está em necessidade, daquele que está carente. Agora vamos ver sobre a permanência dos dons? Os dons espirituais, a carismata, devem ser encontrados na igreja até que Jesus volte. Os dons espirituais não ficaram restritos aos tempos bíblicos. Hoje nós devemos encontrá-los. E ao lermos 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 13, Efésios 4, verso 13, nós descobrimos de que os dons espirituais, eles possuem um caráter permanente. Eles deveriam estar com a igreja até o final dos tempos. E qual é o propósito dos dons? De acordo com Atos 1, 8 e Efésios 4, 11 a 14, os dons espirituais são concedidos para o cumprimento que Deus deu à missão da igreja. Então, Deus deu à igreja uma missão. E para que essa missão possa ser cumprida, Deus deu os dons espirituais. Antes de entrar nas condições para recebermos dons espirituais, eu queria voltar ao ponto anterior e analisar com você a seguinte questão. Cristo só volta a essa terra quando o Evangelho for pregado. O Evangelho, para ser pregado, a missão da igreja para ser cumprida, depende da concessão de dons espirituais. Então, eu queria raciocinar com você o seguinte: o diabo, sabendo que o exercício dos dons espirituais é o que leva ao cumprimento da missão, ele tenta de todas as formas confundir essa temática na mente das pessoas. E é por isso que nós temos pessoas que ou ignoram completamente o tema dos dons espirituais, ou então trata os dons espirituais de uma forma
totalmente indevida, de uma forma desautorizada pela Bíblia. Como a gente não tem tempo de abordar os 30 em detalhes, no próximo programa eu vou abordar alguns dons específicos junto com você, para você entender melhor. Por exemplo, dons de cura, dons de exorcismo, dons de línguas. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais esses dons, para que a sua visão seja clara a respeito desses temas. Agora, nós devemos buscar com zelo os dons espirituais. Paulo nos aconselha isso. E então, quais são as condições que devem ser preenchidas para o recebimento do Espírito Santo e dos dons que ele outorga? Primeiro, nós precisamos passar pelo arrependimento e pelo batismo. É o apóstolo Pedro quem escreve: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Para receber o dom do Espírito, eu preciso me arrepender dos pecados e passar pelo batismo. Uma outra condição, Atos 5,32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus o outorgou aos que lhe obedecem. Deus só dá o Espírito aos obedientes. É claro que a obediência envolve, então, a conversão. Então, se eu estou numa direção errada na minha vida espiritual, eu tenho que mudar de direção, me arrepender das coisas erradas que fazia e agora passar a obedecer à vontade do Senhor. Essa é uma condição para a recepção do Espírito. E discernimento espiritual. Paulo diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo está nos dizendo aqui que nós precisamos discernimento espiritual. Paulo está ensinando que nós precisamos estar atentos às coisas espirituais e que o homem carnal não se dá com as coisas espirituais. Eu e você precisamos entender bem esse assunto, porque ao buscarmos os dons espirituais, nós devemos deixar que o Espírito Santo nos dirija e nunca fazê-lo pelo motivo errado. Você sabe que existem pessoas que usam seus dons espirituais para se prevalecerem sobre outros? Você já percebeu que tem pessoas que até usam as habilidades que Deus dá para pisar nas pessoas, para galgar posições pisando nos outros ou para se manter no poder? São pessoas carnais. Pessoas espirituais não agem dessa maneira. Por isso que a questão desses dons do Espírito é uma questão que deve ser estudada, debatida, buscada. Por quê? Porque é aquilo que vai ser usado por Deus para concluir sua missão. Amigos, nós não devemos nos conformar com esse mundo. Paulo diz que pelas misericórdias de Deus devemos nos apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável. Buscar a vontade de Deus. Agora, quem é que distribui os dons? E esse tema é importante, esse tópico, por quê? Porque tem pessoas por aí ensinando que todo mundo tem que falar línguas na igreja. Ué, todo mundo tem que falar línguas? Mas se o Espírito que distribui o dom, ele vai dar para quem ele quer dar. Não é que todo mundo tem que falar. Vai falar quem é que ele quer que fale. Olha o que diz o texto sagrado. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O apóstolo Paulo, depois de listar vários dons espirituais, ele afirma que esses dons são concessões do Espírito Santo.
que distribui cada um conforme lhe apraz. Então ninguém na igreja deve pretender que todos tenham esse ou aquele dom. Se é o Espírito quem distribui, deixa que ele entregue o dom para quem ele quer. Nós não podemos pretender que todos tenham o mesmo dom. E quem recebe o dom, qual deve ser a atitude? Paulo diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ou seja, não te faças negligente com o dom que há em ti. Você tem que usar esses dons que Deus deu para você para a glória de Deus. Lembre-se, os dons espirituais foram dados para o crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós temos que usar os dons espirituais com sabedoria, com discernimento. Para quê? Para que a glória de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado. Eu espero que você tenha muitos dons espirituais e que você use cada um deles com muita sabedoria para o benefício da igreja, que é o corpo de Cristo. Que você seja um instrumento de Deus para fazer o bem, para levar o evangelho, para ajudar e abençoar pessoas. E se você necessita de algum dom, peça a Deus, Ele dá a você. Ora comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, pela promessa de que nós podemos ter dons espirituais. Que o Teu Espírito nos conceda todos os dons que Ele desejar e que nós sejamos sábios e humildes para usá-los da forma correta, para a edificação do corpo de Cristo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.